paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, a você amigo que tem assistido, nos acompanhado, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Continue sempre conosco, adorando esse Deus santo e poderoso, que tem realizado maravilhas em nosso meio. E eu quero deixar um texto que se encontra lá em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Feche teus olhos agora nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo direção, pedindo que receba a nossa adoração como um cheiro suave. Feche teus olhos. Senhor Deus, eterno, poderoso Pai, é com imensa alegria que nós estamos na Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, o Teu poder, ó Deus, e que venha perdoar os nossos pecados e nossas falhas perante o Senhor, para que assim, Senhor, o Senhor possa receber o nosso culto como um cheiro suave, que o Senhor venha achar graça em nós, derramar o Teu Espírito Santo, derramar o Teu poder sobre os Teus filhos, para que vidas possam ser alcançadas, vidas, Senhor, possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra e através dos louvores, porque nós sabemos que no meio dos louvores o Teu Espírito Santo habita e opera milagres. Então nos ajude e nos use conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor como guerreiros. Nós vamos marchando como um exército poderoso de Deus. Aleluia. Glória a Deus. As palmas com alegria. Senhor, marchamos, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo Quem nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Aleluia, glória a Deus. É um hino gostoso de cantar, é um hino gostoso de adorar. Nós fazemos parte desse grande exército poderoso do Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Amigos, sejam todos bem-vindos à continuidade desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é muito especial para continuar conosco na meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero convidar você à oração. Então quero convidar você agora para a gente orar ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe, continue nos abençoando agora através da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor e graça, Deus do céu e da terra, louvamos e bendizemos o Teu nome por Tua soberania e por Tua maravilhosa graça, como acabamos de cantar, nós fomos alcançados por Tua maravilhosa graça. E eu quero Te agradecer, Deus, por todas as pessoas que estão agora cultuando ao Senhor juntamente conosco. E eu quero pedir, Deus, que ministre a Tua palavra em nossos corações e que sejamos motivados através dela, em nome de Cristo, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus.
Tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui conosco, é muito bom ter você aí conosco. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no tema Foco na Corrida da Fé. Nós precisamos focar nossa vida, focar nossa fé em Cristo, objetivos na caminhada cristã, para alcançarmos a maravilhosa graça do Senhor, a vida eterna. E eu quero usar um texto da palavra de Deus que está lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Então, fique à vontade aí, você na sua casa, para continuar prestando atenção na palavra do Senhor. Para tudo que está fazendo, não seja distraído, não seja disperso, foca agora aqui no trono da graça e vamos meditar na palavra do Senhor, tá bem? Eu quero mandar um abraço e a paz de Cristo, uma saudação especial a todos os nossos irmãos e amigos, a todos vocês que curtem esta palavra nesse canal, a você que tem sido abençoado por esta palavra neste canal, não é? Eu quero mandar uma saudação especial a você, a todos vocês que estão aqui interagindo no chat, não é? Compartilhando. Então, que Deus te abençoe poderosamente. E quero mandar um abração aí a todos os irmãos lá do Pernambuco, não é? Nossos irmãos lá no Pernambuco, tem gente lá curtindo, cultuando, compartilhando a mensagem do Senhor. Então, a todos os nossos irmãos lá no Pernambuco, aos irmãos lá no estado da minha esposa, né? Lá em Sergipe, tá bem? Então, a todos os irmãos sergipanos, nossos conterrâneos, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Em São Paulo, nós temos muita gente lá ouvindo a palavra do Senhor através desse canal, como temos também na Inglaterra, temos também nos Estados Unidos, em Portugal, enfim, aonde tiver uma pessoa agora cultuando conosco, que a graça de Deus te alcance e você seja abençoado, tá bem? Então, vamos fazer um trato aqui. Se não compartilhou esse link ainda, se não compartilhou o culto de hoje ainda com um amigo seu, então dispara lá para no mínimo 10 contatos, dispara lá o link para que esse teu amigo também seja alcançado por esta maravilhosa graça, amém? Vamos lá, queridos, então vamos focar na nossa caminhada, na nossa corrida da fé. O apóstolo Paulo, aqui a partir do versículo 12 até o versículo 16, o apóstolo Paulo ele nos traz lições importantíssimas para a corrida da fé cristã. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina coisas aqui poderosíssimas, e olha, Paulo é um cara estratégico, né? Paulo ficava vendo, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Atenas, e aí ele vai escrever a carta à igreja de Filipos, e ele vai dar algumas lições, ele vai olhar lá como que os atletas fazem a corrida, o preparo físico, ele vai olhar lá as regras, né, das corridas, ele vai ver tudo isso, ele vai ver também a corrida, né, de atletismo com barreiras, né, todo mundo sabe, né, aquela corrida que é muito difícil, se torna ainda mais complicada, porque tem lá as barreiras, não basta você correr, você tem que pular a barreira, né? E aí, o apóstolo Paulo ele vai escrever a igreja de Filipos e ele vai dar algumas lições, vai trazer algumas lições espirituais. Eu fico olhando e imaginando assim, o apóstolo Paulo no século 21, sobretudo nos dias que nós vivemos, né? Onde nós temos lá o Instagram, nós temos lá o Facebook, nós temos lá o Twitter, nós temos lá o WhatsApp, mensagem mais rápida, né? Nós temos lá o e-mail, nós temos lá todo tipo de redes sociais, né? Na época do apóstolo Paulo não existia absolutamente nada, né? Não existia absolutamente nada disso, só que o apóstolo Paulo, ele focava, ele tinha foco na caminhada, ele tinha foco na corrida da fé, ele tinha foco em tudo que fazia e ele objetivava todas as coisas.
Então ele não perdia o foco, ele não perdia o objetivo. Então eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse a facilidade que eu e você temos hoje na questão das mídias sociais. Eu acho que Paulo ele fazia um barulho violento nessa sociedade com a propagação do Evangelho de Cristo. Eu fico imaginando assim as postagens do apóstolo Paulo lá no Instagram, lá no Facebook, todo dia de manhã cedo, né? Você acorda, você abre a sua rede social, eu fico imaginando se o apóstolo Paulo estivesse entre a gente, né? Como que seria as postagens dele todos os dias, logo cedo, para dar um bom dia para a gente. Você abre o Instagram do apóstolo Paulo, está lá uma postagem, com certeza seria falando e anunciando a graça de Deus que alcançou a vida dele e que pode alcançar todos nós também para a glória do Senhor. Então o apóstolo Paulo era esse cara que compartilhava, que era focado. Então ele fica observando o atletismo, os Jogos Olímpicos, para ele dar algumas lições e trazer para a vida espiritual. O que eu quero aqui é bem objetivo, e ninguém tem nada a ver com isso, bem objetivo. Eu quero aqui trazer algumas lições importantes baseadas nesse texto, aonde o apóstolo Paulo traz para a vida espiritual. A nossa vida, ela existe sim obstáculos. Na caminhada cristã, na corrida da fé, existem barreiras, existem algumas dificuldades, mas nós não podemos perder o foco. Então a primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto, está lá no versículo 13, do capítulo onde nós lemos, o capítulo 3, estamos nele. Na parte B do versículo, Paulo usa a frase assim: mas uma coisa faço. Então o apóstolo Paulo, ele usa assim, o apóstolo Paulo, a gente vai ver que Paulo, usando a figura, a linguagem do atletismo, Paulo, ele não perdia o foco, ele ficava focado, e usando a linguagem do atletismo, ele ficava ligado na pista de corrida. E nós estamos fazendo uma alusão aqui da corrida da fé. Então, ele ficava olhando, focado lá na pista onde ele ia correr, porque ele objetivava a vitória. Nós não entramos na vida cristã, nós não estamos nessa corrida frenética, neste mundo tão conturbado, tão bagunçado muitas vezes, não é? Para perder essa corrida. Não. Primeiro, que Jesus já nos conquistou para a glória do nome dele. Então eu estou nessa pista correndo para alcançar o prêmio de ser agora cidadão dos céus, como ele vai dizer lá na frente no versículo 20. Nós somos cidadãos do céu e a nossa cidade não está aqui, a nossa morada ela é celestial. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina de que na corrida da fé, quando ele diz uma coisa faço, ele diz assim que nós devemos ser dedicados na caminhada, nós precisamos ter dedicação na nossa caminhada, nós não podemos perder a dedicação, não podemos ser relaxados, nós não podemos ser preguiçosos nessa corrida da fé, nós precisamos ter dedicação. Por isso o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que ele não desviava, ele tinha os seus objetivos, ele focava na meta, ele era dedicado. O apóstolo Paulo era um homem tão dedicado ao evangelho, que o resultado disso é simples, né? Só você ver as cartas paulinas, você vai ver que por conta dessa dedicação, onde Paulo passava, uma igreja era plantada, onde Paulo chegava, as coisas mudavam, porque ele era dedicado no quê? Na corrida da fé, ele era dedicado no evangelho. Então ele deixa uma lição a mim e a você, que está nos assistindo agora: seja dedicado, em tudo que você faz na vida, precisa ter dedicação. Tenha dedicação na corrida da fé, para você conquistar a excelência da vida. Se você for dedicado, você consegue a excelência não só nesta vida, mas se tratando da fé, você consegue a excelência da vida eterna, porque esse é o propósito da nossa caminhada aqui neste mundo.
Amém? Então seja dedicado. Por isso que o apóstolo Paulo, nessa frase que ele usa, uma coisa faço, ele tem os olhos fixos na meta, a meta dele é conquistar aquilo que ele também foi conquistado. Todo crente precisa ser focado na sua caminhada, o crente não pode ser distraído. Paulo não se deixava ser distraído por outros interesses, a mente dele estava única e exclusivamente voltada para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo não se distraía por nada. O apóstolo Paulo, ele não fez como Marta, por exemplo, fez. Todo mundo sabe da história de Marta, lá em Lucas capítulo 10, Marta e Maria. Jesus, uma certa feita, resolve fazer uma visita às duas, não é? Enquanto Maria estava lá, aproveitando o melhor, aproveitando a presença do Senhor, aproveitando a visita magnífica de Jesus Cristo na casa delas, não é? Marta estava lá preocupada com outras coisas, Marta estava distraída com outras coisas, ainda que, aí você pode dizer, poxa pastor, mas ela estava lá preparando o lanche, né? E quando eu for na sua casa, por favor, prepare o lanche, mas eu diria para você, quando você souber que eu vou lá, já prepare o lanche antes, para que quando eu chegar, a gente aproveite lá, a gente bate um papo, não, negou, a gente... se você já tiver com o lanche pronto, seja inteligente, meu irmão. Quando você não é distraído, então já sabe, o pastor vai lá na sua casa, o que você faz? Você prepara tudo antes, porque quando o pastor chegar, nós vamos sentar, nós vamos conversar, bater papo, enquanto um papo e outro rola, a gente está lá se alimentando, que maravilha, que beleza que é isso, né? Então, isso é coisa de Deus na nossa vida, então seja focado. Mas a Marta não, Marta, por mais que seja uma coisa boa que ela estava fazendo, né? Que ela estava lá cuidando das coisas, do serviço da casa, mas ela perdeu o melhor. E o próprio Jesus vai dizer, Marta, Marta, e olha que ela reclama ainda com a Maria, né? Pede para Jesus meio que, poxa Jesus, dá um jeito aí na Maria, Maria é folgada, não me ajuda, coisa do tipo assim, né? Só que Jesus diz, Marta, Marta, você está preocupado com as coisas desta vida. Jesus diz, só uma coisa lhe importa, e você está perdendo o melhor da vida, você pode estar aí distraído, perdendo a visita maravilhosa de Jesus na tua casa agora. Jesus está aí na tua casa, através desta palavra, Ele está aí dentro da tua casa, e você às vezes está distraído. Que tal você parar tudo agora, foca para cá, ouça o que Deus está falando com você, Ele é o melhor desta vida e a garantia da vida eterna, amém? Então não seja distraído, então não perca tempo naquilo que não é necessário, só uma coisa importa, é buscar e dar atenção à palavra do Senhor, para a glória do nosso Deus. Por isso que ele vai usar esse termo, uma coisa faço. Ele ensina que devemos estar sempre focado nas coisas espirituais, devemos focar a nossa vida no Senhor Jesus Cristo, devemos focar a nossa atenção única e exclusivamente ao Senhor. Como não lembrarmos, eu lembro aqui de outra coisa muito importante de foco, de atenção, quando nós lemos lá Neemias capítulo 6, versículo 3, se não me falha a memória, Neemias, quando eles voltam do exílio babilônico, do cativeiro, e aí Neemias tem uma grande missão para construir o templo do Senhor, e aí ele está lá envolvido, para construir a obra do Senhor, e aparecem os opositores, sempre aparece o enviado de Satanás, para nos distrair, sempre tem isso, sempre teve e sempre vai existir. Só que eu que preciso tomar atitude na vida, é ou não é? Eu que preciso tomar atitude. E aí, quando aparecem os opositores para atrapalhar, Neemias está lá, com toda a atenção na construção, na reconstrução, e aí aparece o opositor, sabe qual é a resposta de Neemias? Está lá, capítulo 6 de Neemias, o livro que leva o seu nome, versículo 3, ele diz assim, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei me ausentar. Então é isso, vem lá os enviados de Satanás, sempre tem, o inferno tem um monte de agente para tentar atrapalhar a nossa vida, tenta desviar a nossa fé, desviar o nosso foco, tirar a nossa atenção de Cristo, e aí o que nós vamos dizer? Olha, eu não posso te atender, porque eu estou
focado, eu estou ocupado com uma grande obra, com uma grande missão. Qual é a missão? É eu continuar focado na corrida da fé, continuar focado em Cristo. Nada, grave isso, nada, absolutamente nada é mais importante do que você focar a tua vida em Cristo Jesus. Amém? Segunda lição que aprendemos. Então a primeira, dedicação, seja dedicado, tá bem? Não seja aquele cara relaxado ou aquela cara relaxada, né? O cara ou a cara relaxada, né? Aquele relapso todo, não. Seja focado na fé, foque nos seus objetivos. O apóstolo Paulo nos ensina ainda no versículo 13, ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui a lição de que eu e você, nós precisamos ser direcionados, ter uma direção clara, ter uma direção segura daquilo que nós queremos para a vida. Então ele diz, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo, ele não perde o tempo com as coisas passadas. Eu queria dizer para você, meu amigo que está nos vendo agora, se há uma coisa que você deve lembrar do passado, é a lama que você vivia e Jesus te tirou de lá, te salvou, te libertou, te colocou na maravilhosa luz dele. Isso sim você pode se lembrar. Então por que o apóstolo Paulo está tão focado? Ele vai dizer lá na frente, eu prossigo para alcançar aquilo que também fui alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para que estão diante de mim. Paulo tinha um grande propósito na vida dele, ele tinha foco na caminhada, e aí quando ele usa essa figura do atletismo, por exemplo, como não lembrar? Você já imaginou um corredor? Ele em uma grande corrida das Olimpíadas, por exemplo, ele correndo o tempo todo e olhando para trás demasiadamente, ele fica só olhando. Você já viu alguém em uma corrida que está preocupado com quem vem atrás dele? Se você olha, se você fica desesperado, olhando, preocupado para quem vem atrás de você, você se perde pelo caminho, você perde o foco, você se distrai. Então não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o Senhor Jesus Cristo, Ele é o teu alvo, Ele é o teu foco, busca no Senhor e Ele te dará vitória em todas as coisas. Não perca a sua atenção olhando para as coisas que ficam para trás. O apóstolo Paulo, se ele tivesse olhando, estivesse preocupado ou distraído olhando para a vida dele, ele teria um inferno em toda a sua vida, porque como que era a vida dele? O cara era um terrível perseguidor do Evangelho de Cristo, o cara era tirano, o cara era maldoso, o cara era perverso. É esse cara perverso. Você imagina Paulo, olha, eu era isso, isso e isso. Às vezes sabia que a gente fica com saudosismo, lembrando do nosso passado horrível. Sabe, a gente era mala na vida toda, pisava na bola com Deus, a gente maltratava as pessoas, não respeitava pai, mãe, o ser humano, o nosso próximo, a gente vivia aprontando a vida toda. Parece que a gente tem saudade disso, porque a gente lembra tanto disso. Mas aí eu queria dizer para você, você pode lembrar como o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu prossigo para o alvo, para alcançar o que também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Então, eu lembro do meu passado para enaltecer a graça de Deus que me alcançou. Eu lembro do meu passado para dizer para as pessoas que estão à nossa volta de que existe um Deus que tudo pode, um Senhor poderosíssimo que pode nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu posso sim me lembrar disso, mas não perder o foco na caminhada, até porque quando eu me lembro do meu estado deplorável que eu vivia, eu estou enaltecendo a graça de Deus e focando a cada dia a minha caminhada em Cristo Jesus. Eu estou focando a cada dia no Senhor. Então, não seja distraído, tenha uma direção clara de que Deus está no controle de todas as coisas. Não fique olhando para o teu passado com saudosismo, mas lembre o teu passado para glorificar e para exaltar o nome do Senhor Jesus, a Ele que vive e reina para todos sempre, seja glória, domínio, majestade e poder. A terceira lição que aprendemos ainda no texto,
depois da dedicação, depois da direção clara e segura, o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele vai dizer assim: olha, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual a lição que aprendemos nesse texto, nesse versículo? Tenha determinação, seja determinado. Sabe, depois de você ser dedicado, tenha a direção clara e segura dos teus objetivos na fé cristã. E agora Paulo está dizendo, seja determinado, tenha determinação para conquistar as coisas. Você já imaginou? Um atleta que se prepara para uma Olimpíadas, ele passa lá 3, 4 anos, né? Os 3 anos antes ali, até o limitezinho, termina uma Olimpíada que é de 4 em 4 anos, né? Termina uma, os caras já entram no preparo para a próxima daqui 4 anos. Os caras se preparam, eles têm determinação, não é aquele cara preguiçoso, né? Aquela moleza terrível. O cara, às vezes tem gente que, e eu não estou falando nada de pandemia, tá? Não estou falando nada de pandemia. Aliás, esse negócio de pandemia já encheu, né? Fala sério. Já virou coisa terrível, né? Só pandemia. E isso sempre existiu, sempre vai existir, né? Essas lutas sempre existiram em toda a história da vida e vão continuar existindo. Você pode ver, até porque você está acompanhando aí as reportagens, né? Nós estamos focados na pandemia, mas a gente esqueceu de que existe dengue, que existe chikungunya, que existe a bandidagem aí, que não tem a misericórdia de Deus, que não tem a graça de Deus, que não se converteu a Jesus, tem tudo isso. Nós estamos aí focados na pandemia, mas nós estamos vendo agora aí, ó, tem uma nuvem de gafanhoto, e nós estamos vendo aí, tem uma nuvem de areia, enfim, até parece. Os primogênitos que se cuide, se converta não. Até parece que nós vamos voltar ao Egito antigo, né? Então, meu irmão, eu não quero nem focar essas coisas, porque isso vai acontecer em toda a história, tá? Todos nós sofreremos, mas eu quero convidar você a focar a tua vida em Cristo Jesus. Esqueça das coisas que vão ficando para trás e vai olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Aí o autor lá, os Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, versículo 1 e 2, deixemos de lado todo embaraço que tão de perto nos rodeia e façamos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para as coisas que ficam para trás? Não, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Olhe para o Senhor, foca no Senhor, seja determinado no Senhor. Então, quando Paulo utiliza a frase aqui, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, eu me esforço. Prosseguir dá o sentido de esforço intenso, de você pressionar, de você seguir com zelo e de se destacar até onde for possível. Quando Paulo diz assim, ele está dizendo, falando para a igreja com experiência própria, ele está dizendo assim: olha, eu prossigo. Imagina que tinha uns caras lá reclamando da vida, né? Lá em Filipos, os caras reclamando da vida. Aí ele diz: gente, olha, foca aqui, olha para Cristo. Eu imagino que Paulo está dizendo assim: ó, gente, olha de onde Jesus tirou vocês, né? Olha o que ele já fez por vocês. Aí ele agora vai olhar para ele tem experiência de vida, né? Testemunho de vida. Aí ele diz assim: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para que estão diante de mim. Aí ele diz: eu prossigo para o alvo, e o alvo dele é Cristo, na soberana vocação de Deus, para alcançar o prêmio desta soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando dos benefícios da cruz. Então ele está dizendo: olha, eu prossigo, eu me esforço, eu me estico, eu tenho zelo, eu vou me esticar até conquistar aquilo que for possível para a glória de Deus. Então, se esforce. No tempo que nós vivemos, e dias piores podem acontecer, você precisará se esticar um pouquinho, né? Aliás,
Nós estamos, e eu não estou sendo aqui, de verdade, vocês me conhecem, pelo menos as pessoas da comunidade, vocês que acompanham, já deu para perceber em tantos vídeos que nós temos aí, não é? Eu não estou sendo insensível à adversidade que nós estamos vivendo hoje. Mas eu diria para você, meu irmão, vamos engolir o choro, e vamos olhar para Cristo. Mesmo nessa quarentena em casa, dá para você fazer muita coisa, irmão. Dá para você fazer muita coisa. Não fica lá se fazendo de coitado. Não fica aí nessa quarentena se fazendo de doente para ser visitado. Acorda, irmão. Todo mundo está passando por ela. Está difícil para todo mundo, é luta para todo mundo, é guerra para todos os lados, mas foco nessa caminhada, foco na corrida, olha para a tua meta, a tua meta é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha para o Senhor, não fica aí, poxa, pandemia em casa, não sai para nada, não, tem muita coisa para se fazer. Tem a tua família para cuidar, você pode se preparar psicologicamente, você pode ajudar uma pessoa mandando uma mensagem, você pode fazer os cultos domésticos, você pode cuidar da sua família muito bem. Aliás, você não tinha tempo para cuidar da sua família, né? Agora tem. Então não seja irresponsável, cuida dela. Quarentena, Deus te dando essa oportunidade, então não reclama de tudo, não fique reclamando, porque tudo que Deus faz, Ele tem propósito em tudo que faz. Então, não fica aí, tem gente que está torcendo para o mundo acabar em barranco para morrer escorado, né? Vai ser preguiçoso assim lá no inferno, meu Deus do céu. Então, primeiro que os preguiçosos não contam com Deus, né? Então vamos trabalhar, vamos correr, vamos ter determinação, vamos ser determinados, busca alguma coisa para fazer, vai buscar aquilo que Deus está te dando condições para fazer, Ele já te deu a vida. Ele já garantiu na cruz do Calvário o direito de você viver e garantir a vida eterna. Então vai, meu irmão, vamos lá, vamos ter dedicação nessa caminhada, se esforce, tenha zelo, se estique. Tem vezes que quando chega a adversidade da vida, e você pode estar aí do outro lado dizendo, esse cara aí não tem problema. Se eu te contasse as dificuldades que eu passo e que eu já passei para chegar até aqui, aí você diria, poxa vida, eu não tenho problema. Né? Então cada um tem o seu, meu irmão, mas vamos olhar para Cristo, não vamos perder o foco, vamos ser determinados, tenha determinação na caminhada, porque Deus está no controle de tudo, como nós ouvimos na última pregação, Deus cuida de você. Então, meu irmão, foco, porque Deus está cuidando, mas Ele cuida daqueles que têm foco nele, na palavra dele, para a glória dele. Então, se estique, se esforce, prossiga, não pare, porque o Senhor está cuidando de você. Paulo era tão determinado, de que por conta dessa determinação, vidas eram salvas para a glória do Senhor. O alvo dele era alcançar a cada dia vidas para a glória do Senhor, e quando ele usa ainda, dizendo prossigo para o alvo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou nessa corrida de forma voluntária, eu estou aqui para conquistar o prêmio para a glória e honra do nome do Senhor, é uma força voluntária, eu não sou forçado, ninguém está me obrigando, ninguém está obrigando você a ser crente. Agora, eu sou, sabe por quê? Porque eu já descobri há muito tempo, de que sem Deus eu estou num canto de derrota, sem Deus eu estou caminhando para o abismo, sem a graça de Deus em Cristo Jesus, eu estou extremamente derrotado e 100% derrotado, mas quando eu olho para Cristo, quando eu foco na corrida da fé, quando eu entendo de que fui alcançado por Ele para a glória dEle, então o que eu faço? Eu prossigo para o alvo, eu me estico voluntariamente, eu não estou aqui porque sou obrigado, eu estou aqui porque eu estou olhando para o meu Senhor, o meu Redentor que vive e Ele reina para todo sempre. E para a gente terminar a última liçãozinha, então olha só, a primeira é determinado, a segunda liçãozinha que aprendemos nesse texto é direção segura, e a terceira lição que aprendemos é determinação, e a última, seja disciplinado na caminhada cristã, na corrida cristã, seja disciplinado.
Então o apóstolo ele vai usar agora os dois versículos, o versículo 15 e o versículo 16 do capítulo 3, e ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, esse porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com que já fomos alcançados. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, de novo, o apóstolo vai usar a figura do atletismo, de uma corrida, não é? Aonde ele vai dizer: andemos com determinação, com foco, de acordo com aquilo que fomos alcançados. Então, meu irmão, toda corrida, né? Em toda a nossa vida existem regras. Na tua casa existem regras. A igreja onde você congrega existem regras. O município onde você vive existem regras. O estado onde você vive existem regras. O país onde você vive existem regras. Você concordando ou não, todo lugar existem regras. No contexto da palavra de Deus, Paulo faz essa aplicação de que na caminhada cristã, na corrida da fé, eu preciso ter disciplina. Eu preciso ser disciplinado. O que é isso? É olhar para as regras de que Deus está me dando nesta caminhada para eu conquistar. Quando Paulo, e fazendo alusão do atletismo, que se usa muito aqui no seu contexto, você já viu um atleta conquistando alguma coisa se ele não atende nada das regras que está no jogo, por exemplo, que está nessa corrida? Um atleta, quando está em uma corrida, se ele desobedece, o que ele faz? O que acontece com ele? Ele é desclassificado da corrida, volta com o rabinho entre as pernas, né? Volta para casa, se preparou 4 anos e saiu, foi desclassificado da corrida. Por quê? Porque desobedeceu. Você sabe o que acontece com a nossa geração? E eu usei aqui outro dia um termo bem sergipano, né? Tem um bando de gente que parece besta, porque acha que a formação acadêmica que tem vai lhe levar à excelência da vida. Meu irmão, não leva nem nesta vida, quanto mais na vida eterna. Então, meu irmão, mesmo você com as formações acadêmicas que tem, meu irmão, tudo tem regra na vida. No contexto da vida espiritual, olhe para as regras estabelecidas pelo Senhor, e Ele te conduzirá para a glória dEle. Ele é cuidador por excelência, Ele é Senhor, Ele é o mantenedor da minha e da tua vida. Então, meu irmão, creia no poder sobrenatural do Senhor. Então aceite as regras do Senhor, viva de acordo com a vontade de Deus, para que você consiga a excelência desta maravilhosa graça. Então, meu irmão, seja disciplinado na caminhada, seja dedicado, tenha a direção correta, seja determinado e seja disciplinado. Você fazendo isso, você conquistará o prêmio da cidadania do céu, né? E aí Paulo vai dizer no versículo 20, ele vai dizer: olha, a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade não é Atenas, a nossa cidade não é Cariacica, não é Vitória, a nossa cidade é a mansão celestial, é o céu. Nossa cidade é lá onde vive o nosso Senhor para todo sempre. Amém? Eu quero orar por você. Você que ouviu a palavra até agora, você que está aí focado na corrida da fé, quero orar por você. Pedir a Deus para continuar te abençoando, para que você não se distraia, para que você não perca a excelência da graça de Deus na sua vida, para que você não dê ouvido àqueles que não têm responsabilidade com a palavra de Deus, mas que você foque no Senhor Jesus Cristo, e você terá vitória para a glória do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele chega lá na frente, ele vai ensinar a Timóteo, e ele chega no momento onde ele está condenado à morte, e ele diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e estou guardando a fé. Então, meu irmão, não importa o que aconteça, seja pandemia, seja gafanhoto, seja areia, seja a tribulação que for, Jesus já te conquistou na cruz do Calvário. Então toma posse da vitória em Cristo Jesus e prossiga determinado pelo Senhor, pela graça do Senhor. Eu quero orar por você. Pode se em pé aí na tua casa, onde você está agora. Se tiver alguém aí que não é crente ouvindo essa palavra com você, e se ele está no seu convívio,
né? Então não tem problema você pôr a mão no ombro dele. Então ore por ele, interceda por ele aí. Eu quero orar por você para que Deus te abençoe, para que Deus te dê graça, para que você tenha foco na caminhada. Em nome do Senhor, eu oro por você. Eu oro por todos os pedidos que agora estão chegando aqui no chat, Senhor. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe a cada um dos teus filhos com esta palavra, Senhor. Que esta palavra ela não volte para si vazia, ela não volte ao Senhor vazia, mas que ela produza o resultado pela qual foi enviada para a glória do teu nome. Senhor, abençoe esta família, abençoe esse nosso amigo, esse nosso irmão, esse internauta que está agora cultuando conosco. Meu Deus, assim como disse o apóstolo Paulo, ele foi alcançado por esta maravilhosa graça, ele foi alcançado e ele busca o prêmio da soberana vocação, ele prossegue para alcançar aquilo que também foi alcançado. Meu Deus, esse nosso irmão que está aí, meu Deus, abatido, desesperado, cansado, sobrecarregado, Senhor, entra com a provisão do Senhor, inclusive dando a ele o entendimento da tua palavra. Senhor, abençoe esta mãe preocupada, abençoe esta mãe que está alvoroçada com a adversidade. Meu Deus, abençoe, tranquiliza, dê vitória para a glória do teu nome. Meu Deus, esse pai que está preocupado, esse pai que está, Senhor, assustado com o dia de amanhã, como nós ouvimos na palavra, na pregação anterior, Senhor, do culto anterior. Basta cada dia o seu próprio mal, o Senhor cuidará da gente. Meu Deus, abençoe esse pai preocupado. Meu Deus, abençoe este jovem que está pedindo a oração. Abençoe, meu Deus, esta família que está pedindo oração pelo casamento, esta família que está pedindo oração, meu Deus amado, pelo lar, pelos filhos, pela vida profissional. Meu Deus, abençoe essa pessoa que está precisando de uma cura na alma, essa pessoa que está com a alma cansada e abatida, que ela entenda de que o Senhor cuidará dela, Senhor. Meu Deus, abençoe a todos que estão nos assistindo agora. Abençoe, e eu peço a Deus agora especificamente por todos os pedidos que aqui estão, Senhor, por todos os pedidos colocados aqui nesse chat agora, que o Senhor entre com a tua provisão, meu Deus, e que nesta noite o Senhor conceda a tua graça, a liberdade, Senhor, e a liberação da bênção do Senhor a todos eles, Senhor. Meu Deus, nesta semana, que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana produtiva, e que o Senhor nos dê foco, que o Senhor nos dê dedicação, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê determinação e que o Senhor nos dê disciplina na nossa caminhada, sem perder o alvo, sem perder o foco que é o Senhor. Meu Deus, abençoe todas as pessoas. Eu oro pelo Brasil e pelo mundo, eu oro por nossa nação, para que se convertam ao Senhor, para que se convertam nos seus maus caminhos e sejam alcançados por tua maravilhosa graça. Meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos abençoe, Deus. Cante ao Senhor. Ele virá, brevemente virá. Fique atento, fique focado, seja focado na corrida da fé. Ele virá de repente. Cante, Ele vem, aleluia, glória a Deus. Vai passar tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Ele vem, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, Deus, aleluia, tu és, glória a Deus, todo louvor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és. Glória a Deus, Ele virá no piscar de olhar, não tenha dúvida. Aliás, o que nós mais ouvimos nos últimos dias são pessoas assustadas,
Quando passa uma coisa, quando estamos tentando nos recuperar de uma coisa, aparecem outras, né? É gafanhoto, é areia, daqui a pouco o que será? Mas fique tranquilo, viu? Não é agora não. Tem gente dizendo que, tem gente se desfazendo dos bens, correndo para as fazendas, né? Aliás, quem tem muita riqueza de bens deveria desfazer sim desses bens e dar aos pobres, né? Cumprindo a palavra de Deus, não porque ele já vem, não porque Jesus já vem, porque ele virá no momento de paz, mas você precisa ter o seu foco nele. Ele virá de repente, de surpresa. Acredite, irmão, tudo isso aqui vai passar, mas você precisa estar focado, independentemente da adversidade. Esteja focado no Senhor e Ele te dará vitória para a glória e honra do nome dEle, tá bem? Que Deus te abençoe. E eu quero fazer a última oração agora, e essa última oração é em prol da sua vida financeira, da sua vida profissional. Eu quero orar por sua vida econômica, para que Deus esteja te abençoando com toda sorte de bênçãos, para que você continue sendo fiel ao Senhor, que você continue contribuindo financeiramente com a obra do Senhor. Isso não é princípio de homens, isso não é princípio de pastor. Eu não estou aqui determinando quanto que você vai ofertar. Eu estou aqui dizendo que Deus diz que quando eu contribuo financeiramente com a obra dele, Ele diz que eu sou fiel. Eu sendo fiel, eu serei bem-aventurado sobre todas as nações da terra. Então, o maior beneficiado quando contribui financeiramente é você mesmo. É você que Deus repreende o devorador, né? Então seja fiel ao Senhor, tenha esse sentimento de fidelidade, de gratidão ao nosso Deus. Então eu quero orar por você, para que você anote aí o número da conta, né, que está aqui no canal, e que você consiga fazer a sua contribuição financeira para manter a obra do Senhor para a glória de Deus. Amém? Quero orar por você. Pai de amor e graça, em nome de Cristo, pelo poder da tua palavra, eu oro, meu Deus, por todos os teus filhos que aqui estão agora, Deus, e eu quero pedir uma porção da tua graça, que o Senhor continue desviando o devorador, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor repreenda o migrador, o cortador, meu Deus, o destruidor, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, toda maldição na vida financeira dos teus filhos. Meu Deus, dê prosperidade de bens, para que eles consigam, meu Deus, o sustento da família, e que eles consigam serem gratos ao Senhor e contribuir financeiramente com a pregação do Evangelho, com a manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Meu Deus, dê a tua graça, dê prosperidade de bens, traga à existência aquilo que não existe. Meu Deus, nesse momento de escassez, aonde os empregos são tirados, meu Deus, mas para os teus filhos, abra portas, meu Deus amado, abençoe a economia do nosso país, abençoe a economia do mundo todo, para que nós sejamos prósperos segundo a tua vontade, como nós ouvimos, Senhor. O Senhor nos faz prosperar em meio ao deserto, porque o Senhor cuida da gente. Nos abençoe poderosamente, abençoe esse nosso amigo que está preocupado, dê a ele tranquilidade, Senhor, dê a ele fé, dê a ele convicção e derrame a tua graça. Não deixe faltar o pão de cada dia em nossa casa, em nossa família, o nosso sustento, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos e nos dê prosperidade para a glória e honra do nome do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar. Eu quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana produtiva, que em todos os dias da tua vida você perceba, sobretudo nesta semana, perceba o cuidado de Deus com você, com a tua casa, com a tua família. Em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo para que você seja a boca de Deus em meio a tantas notícias ruins que nós ouvimos. Existe sim muita coisa boa, e a melhor delas é que Deus está cuidando de você, e que eu e você precisamos estar focados em Cristo, porque se continuarmos focados no Senhor, nós alcançaremos a maravilhosa graça dEle, para a glória do nome dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos despedir com compromisso de fé e a bênção do Senhor às nossas vidas, em nome de Cristo. Se eu estiver vivo e com saúde, em gratidão a Deus por mais um dia de vida,
estarei no próximo culto e só faltarei se houver um motivo que seja realmente justificado diante de Deus. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um dos teus filhos agora e sempre. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Dá um abraço virtual aí no teu irmão, no irmão que está do teu lado. E não esqueça, liga para um irmão, para um amigo e diga: para você ainda há esperança. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Está